gravar. Ok, tá. Bem, vamos para a nossa segunda aula do QA DevOps, tá? A ideia desse curso é a gente preparar os QAs para um novo tipo de perfil, um perfil mais voltado aos nossos dias atuais, né? Voltados a realmente as empresas que trabalham com DevOps. E essas empresas que trabalham com DevOps, elas precisam muito desse QA, que é um QA mais voltado a essas novas técnicas. Um QA que ele não é só um QA que aperta o botão e testa, mas é um QA que realmente entende do processo. Tá bom? Então, aqui... Eu queria aparecer aqui. Consigo. Tá, deixa assim mesmo. Um dos passos principais hoje no contexto DevOps é o BDD. Não sei se muitos de vocês já conhecem o BDD. Alguém aqui já trabalha com BDD? Sim. Eu nem sei o que é. Ótimo. Quem mais? Mais alguém? Não? Deixa eu ter um chat aqui. Legal. A Erika também. Badelar? Oi. Qual foi a pergunta que eu entrei agora? Ah, se alguém aqui já trabalha com BDD. Não, a gente não. Ótimo. Enquanto Tá. não. O BDD, ele vai ser uma peça fundamental no processo de DevOps, tá? Apesar dele ser uma metodologia que vai falar muito do foco do negócio, da linguagem oblíqua e como a gente se comunica no time, ele também vai ajudar muito a gente construir realmente um DevOps funcional dentro da equipe. O que é o BDD, tá? O BDD, ele vai ser uma metodologia, igual eu disse antes, que ele vai se basear muito na comunicação do time, tá? E também numa linguagem voltada ao negócio. Então, a gente vai começar a entender e a ter todo um fluxo dentro do time que não vai ser mais voltado só do lado técnico ou voltado em outros aspectos que não o negócio. Mas a gente vai realmente trazer a importância do negócio para cada uma das histórias, tá? Isso é muito importante. Muitas vezes, eu vejo muitos processos que muitas empresas que querem implementar o DevOps, que querem entrar com automação de teste, que investem pesado nisso, tá? Mas esquecem das partes mais simples. Um dos principais que é você ter um bom processo de desenvolvimento. É você escrever uma história de um modo que todo mundo entenda ela, que aquela escrita proporcione a comunicação dentro do time, que o desenvolvedor ele erre menos. A gente não pode só investir no final do processo, investir só no testar, mas a gente tem que também investir em antecipar o defeito. Isso vai ser até mais importante do que a automação lá no final. Se a gente saber trabalhar no início do projeto, se a gente trazer esse valor para a equipe, a gente está trazendo muito benefício. Além de estar facilitando muito o trabalho que a gente vai fazer de automação no final. Deixando uma automação muito mais organizada, uma automação mais ligada realmente ao negócio. Porque, se a gente parar para pensar, a parte técnica ela é muito importante. Mas quem vai pagar o nosso salário no final vai ser o negócio. Então, querendo ou não, a gente trabalha pelo negócio. A gente trabalha para que o site funcione, para que a funcionalidade esteja operante completamente, sabe, conforme ela foi especificada. Então, se a gente pensar mais no modelo olhando o negócio, a gente vai trazer muito mais valor para o time, tá? E o QA, ele vai ser essa peça fundamental. A gente deixa de ser um testa, uma pessoa que só segue um script de teste, que só faz o que é mandado, uma pessoa que pensa, uma pessoa que agrega valor na cadeia. E esse é o QA DevOps.
É esse cara que não vai ser o cara que, meu, para ele é mais um dia a dia e tanto faz. Ah, tem esses 10 casos de teste para executar hoje, beleza. Não, ele é um cara que vai trazer valor, ele é um cara que vai ajudar a escrever um bom BDD, é um cara que vai criar critérios de aceite numa história, que vai revisar essa história junto com o PO, ele vai trazer valor na cadeia como um todo. Ele não é responsável só por testar, mas ele é responsável por tudo. Tudo que é qualidade é responsável do QA. Não só do QA, mas do time. Mas ele vai ser esse cara que vai trazer essa visão. Ele vai ser esse cara apaixonado pela qualidade. Então, como ele vai ser apaixonado, como ele vai trazer essa visão, todo mundo vai apoiar ele, vai comprar essa ideia e vai agregar valor à cadeia, tá? Então, o BDD é isso. O BDD, ele é essa linguagem com foco no negócio. E também ele vai trazer a linguagem oblíqua. Essa linguagem oblíqua nada mais é do que uma linguagem que permite um fácil entendimento de qualquer pessoa do time. É uma linguagem que todo mundo fala, sabe? É um Gherkin, por exemplo, que a gente vai falar mais para frente. Então, todo mundo vai estar estruturando e escrevendo de uma forma que todo mundo entenda. Isso é uma coisa muito simples, mas faz muita diferença, tá? Eu posso escrever um requisito funcional de um jeito. Vocês vão escrever de 6 outros jeitos diferentes. E a gente sabe que, às vezes, uma mensagem no WhatsApp que é mandada numa escrita diferente do que a gente está acostumado, a gente interpreta de uma maneira errada. Então, o BDD também, ele vai trazer essa ideia de você padronizar a forma que você escreve para diminuir esses erros, sabe? Essa falta de entendimento por causa de uma escrita não padrão. São pequenas ações que vão trazer um resultado gigante. Eu gosto de falar muito de custo-benefício. O custo-benefício do BDD é maravilhoso, sabe? Você traz muito valor com muito pouco. E isso é muito legal vocês levarem para o time, tá? O time vai ver vocês muito diferente, trazendo... Lógico que talvez algumas pessoas sejam resistentes, mas ninguém é resistente contra fatos, ninguém é resistente contra resultados. Então, quando vocês mostrarem que isso funciona, todo mundo vai comprar a ideia e vai apoiar vocês. Tá? O BDD, ele vem dessa palavra em inglês, tá? Essas palavras, Behavior Driver Developer, que vai significar um desenvolvimento orientado ao negócio. Ele basicamente é isso. É um desenvolvimento orientado ao negócio, tá? Aqui eu trouxe uma frase bem legal, que o BDD é como usar exemplos para falar sobre como o aplicativo se comporta e ter conversas sobre esses exemplos. Então, a gente vai falar muito de comportamento, de como aquela funcionalidade deve se comportar. Mas a gente não quer escrever tudo, tá? A gente não quer uma documentação extensa. A ideia do ágil também não é essa. A ideia do DevOps não é essa. Mas a gente fazer o suficiente. A gente escreveu o suficiente para que o time tenha uma ótima comunicação, para que aquilo seja melhor feito, tá? Passando aqui. Beleza. E como a gente implementa essa maravilha que é o BDD? O BDD, ele vai começar pela User Stories, tá? A gente vai começar a escrever essas histórias de usuário de uma forma mais organizada. Talvez muitos de vocês já viram as histórias sendo escritas desse modo, tá? Muitas vezes elas são escritas assim e as pessoas nem sabem que estão utilizando o BDD, uma linguagem Gherkin, para estar organizando aquelas histórias. Beleza, como a gente escreve essas histórias? A gente vai estar escrevendo com essas 3 palavras: como, quero e para, tá? O como, ele vai estar falando de quem é responsável pela escrita, quem vai utilizar essa história realmente quando ela foi implementada. Tá? Então, a gente vai falar do usuário final. Então, quando o PO for escrever a história, e normalmente ele é responsável pela história, não é o QA que vai ser responsável, mas o PO, o QA é importante que ele tenha esse conhecimento para estar apoiando o processo e ajudando ele nessas validações. Ele vai escrever, e ele vai começar a pensar como usuário final, não como PO. Muitas vezes, até quando você vê uma história mal escrita, ele vai escrever como PO, e não como usuário final. Isso mostra que ele não está pensando do jeito certo. Por isso ele está escrevendo errado. Então, ele vai escrever
como o cliente do banco, como um administrador do sistema, mas sim a pessoa que será responsável por utilizar aquela feature quando ela for para a produção. Tá? Então, o como vai falar muito sobre isso, sobre para quem é isso. Tá? O quero, ele vai falar sobre a funcionalidade em si. Ali, o PO ele vai escrever realmente quem vai ficar responsável por implementar aquela funcionalidade. Ah, vai ser uma consulta de saldo, por exemplo, ou vai ser uma exclusão de um item. Ali no quero vai estar especificado o que é aquela funcionalidade. E o para vai ser por que a gente está implementando essa funcionalidade, qual é o benefício que ela traz para o negócio. Sabe, isso é muito importante, isso é muito esquecido, mas muitas vezes a gente trata a história de uma forma impessoal, tá? Isso é muito errado. Quando você não traz o negócio para as pessoas que estão trabalhando, você acaba criando robôs na equipe. E a gente não quer isso. A gente quer pessoas comprometidas. A gente quer pessoas que acreditem no que estão fazendo. E como você faz isso? Como você faz que a equipe acredite? Ela entendendo o que está sendo feito. Ela entendendo o negócio. Ela tem que entender que ela ficou trabalhando até as 10 horas da noite e foi por um ideal, foi porque essa história ela realmente vai trazer um benefício para a empresa. Vai ser algo que tem valor e as pessoas gostam de saber que o que elas estão trabalhando tem valor. Então, ele vai falar sobre isso. Vai falar por que aquela funcionalidade ela é importante. Então, no também, ele vai ajudar a priorizar aquela história. O PO, muitas vezes, ele vai ter escrito a história, vai esquecer, e quando ele chegar numa plane para decidir que história vai entrar no fluxo de desenvolvimento, ele vai olhar o Ele vai falar, puta, isso é importante, eu tenho que priorizar essa história no lugar dessa outra. Então, a linguagem GURC e a história ela vai ser baseada nessas 3 palavras, tá? Tem mais algumas regrinhas que eu gosto de sempre estar falando, tá? Eu gosto de falar da regra dos 3C. Então, a gente vai falar que a história ela tem que ser... Cara, eu esqueci quais são os 3Cs. Mas as palavras especificamente dos 3Cs. Mas uma história, ela tem que ser pequena, ela tem que caber num card, que é o primeiro C, C de card. Então, a história ela não pode ser extensa, tá? Ela tem que ser uma coisa pequena, que caiba no card. Por isso que eu coloquei até um post-it aqui, né? Uma história tem que caber no post-it. Ela tem que proporcionar a comunicação, que é o segundo C. Então, uma história ela não tem que ser extensa e ela não tem que ser confusa, mas ela tem que ajudar que a equipe inteira converse sobre isso, que as pessoas se comuniquem. A gente quer que as pessoas conversem. A gente não quer robôs, a gente quer pessoas. A gente quer pessoas conversando, pessoas tentando se entender. Então, a comunicação é muito importante e a história tem que proporcionar isso. E, por último, a história ela tem que ter critérios de aceite suficientes, ou elas têm que ser suficientes nesses critérios para colaborar. Aqui, ó, até a Érica colocou comunicação, colaboração e confiança, os 3Cs. Bem legais também, acho que a gente pode falar que são esses 3Cs. Eu acho que os meus 6 eram um pouco diferentes, que é CART, comunicação e confiança. Comunicação, colaboração e confiança. Acho que a gente pode usar esses 3Cs mesmo, acho que fica bem legal. Fica até melhor do que os meus. Valeu, Érica, obrigado. E esses 3Cs, eles vão mostrar que realmente essa é uma história que tem valor, que foi uma história bem escrita, tá? E como que a gente sabe que a história ficou grande demais ou ela ficou pequena demais? A gente tem que sempre pensar no valor que aquela história traz, tá? Então, a gente tem que sempre se basear no valor. Tudo no ágil, no DevOps, o valor, ele vai ser a nossa pedra fundamental. A gente tem que acreditar no que a gente faz, tá? Trabalhar no que a gente não acredita é a pior coisa do mundo. Então, se aquilo tem valor, a gente está no caminho certo. E a história, ela tem que ter valor, tá? Então, a história, ela tem que ser independente e ela tem que ter valor.
Então, ela tem que ser a menor funcionalidade que tenha valor. Então, vamos pensar no exemplo. Sei lá, eu tenho uma tela que consulta, uma tela que altera, uma tela que exclui. Se eu escrever uma história relatando essa tela inteira, eu vou estar fazendo errado, tá? Eu teria que fazer uma história de... Porque, vamos se perguntar, a consulta, ela consegue ir para a produção sem a exclusão e o cadastramento? Se a resposta for sim, a gente deveria fazer uma história só para consulta, tá? A gente tem que trazer valor para o negócio. Então, se uma história pode ser desagregada, vamos fazer isso. Vamos deixar ela pequena, vamos diminuir a funcionalidade, porque a gente deixa algo menos confuso. Quanto menos complexo for algo, menor é a chance de aquilo dar problema. É simples a regra. Então, vamos diminuir a complexidade. E vamos sempre se basear no valor. Então, conseguimos subir essa história para a produção, se ela for feita sem depender de mais nenhuma? Se a resposta for sim. Isso vai trazer valor ao negócio? Realmente entregar isso faz com que a empresa ganhe mais dinheiro, que o cliente final fique feliz? Então, essa é a régua que a gente tem que tomar na história, tá? Então, sempre a gente vai estar... Isso vai ser muita experiência, tá? Que a gente vai começar a aprender. Vamos começar a entender o que é uma história muito complexa e uma história que ela é muito simples. Mas se ela for simples demais, por exemplo, sei lá, em vez de ser uma funcionalidade como consulta, eu tiver uma história falando sobre o botão de, de excluir, e depois eu crio uma história falando sobre o botão de salvar. Pô, eu não consigo excluir sem salvar no final. Então, você viu que tem uma relação das duas histórias? Então, essas histórias não deveriam estar separadas, elas deveriam fazer parte da mesma funcionalidade, porque elas são a mesma funcionalidade. Se eu terminar o excluir e não terminar o salvar, não vai para a produção. Se eu terminar o salvar e não terminar o excluir, não vai para a produção. Então, não tem por que isso estar separado. Se você separa, o que é que acontece? Fica aquela maluquice. Ah, não, eu terminei de fazer o botão editar. Ah, mas aí ele chega para você e você fala, pô, mas eu não posso testar isso, eu preciso do botão salvar. Aí o cara fala, ah, não, mas eu já entreguei, então tem que estar na sua mão. É uma dependência sua. Você, não, mas eu não consigo começar a testar sem isso. Aí vira uma loucura, entendeu? Aí tem que esperar a outra história estar pronta. Aí quando sobe, deu um monte de confusão, tem mais dependência, história. Então, isso está errado. Você tem que conseguir fazer essa separação. Vocês já viram alguma experiência dessa, assim, de coisas separadas e chega para vocês testar e vocês não conseguem testar porque tem algumas dependências? Conta aí um pouquinho, para não falar só eu falando. Eu passei por uma situação na empresa, Vanderlan, que na época eu testava um RP. Aí eu era responsável pelo teste de contas a pagar, só que eu dependia da integração do contas a receber. Só que eu não tinha acesso ao ambiente deles. Aí foi difícil nessa época, cara, porque eu fiquei esperando a validação, entendeu? Você fica... Pior que é como se o negócio ficasse na sua mão, mas, cara, não é seu, né, mano? Puta. E aí começa Complicado. nossa, cara. E o foda, sabe o que é o complicado? Porque não é só difícil para você, tá? Mas as pessoas se perdem. E aí esses relacionamentos se perdem, ninguém sabe o que depende do que. Aí depois descobre que tem uma outra história que ninguém pensou. Cara, vira realmente uma complicação e Sim. acaba com o fluxo todo. Aí a ideia do DevOps é o quê? A ideia do DevOps é você fazer o máximo de implantações possível, o mais rápido possível. Essa é a grande ideia. Você não ficar segurando coisa. Você não ficar lá fazendo uma implantação por mês, porque tinha um monte de coisa agregada, então você sobe uma vez e sobe 200 coisas diferentes. A ideia é você subir um pouquinho todo dia, entendeu? Você tem uma implantação a cada 1 hora de pequenas coisas. Então, se você não consegue fazer esse trabalho de user story no começo do processo, você acha que no final vai funcionar? Não. E Não as vai. pessoas não entendem isso. Vai chegar lá um monte de coisa agregada, aí vai ter que esperar. E aí você nunca vai conseguir fazer subidas em produção diárias, por exemplo. Impossível. Então, o pensamento, o mindset do começo do processo
ele é mais importante do que automatizar no final. A gente acha que automatizar muitas vezes é o segredo, mas se isso não for muito bem estruturado, se isso não for muito bem organizado, e se não entender todos os conceitos, você vai estar gastando dinheiro à toa, vai estar gastando sua paciência à toa, e vai fracassar, igual eu já vi muitas vezes. Muito dinheiro gasto, muitas empresas, sabe, gastando dinheiro em coisas que não foram nunca usadas, em processos que foram jogados no lixo. E muitas foram por causa de não ter um processo bom de BDD e de ágil, sabe? Então, isso aqui, gente, coloque na cabeça de vocês, tá? É uma das coisas principais. Eu considero isso, eu gosto de falar que é o melhor custo-benefício. Então, é um jeito de você já implementar valor dentro de uma squad, quase não tendo esforço. É só organizando. Porque o que a gente está fazendo aqui, a gente não está pedindo para ninguém fazer nada de novo. Tipo, algo que já estão trabalhando, já estão escrevendo histórias, já estão escrevendo requisitos. O que a gente está pedindo é para eles organizarem. Você está falando, meu, em vez de você, todo mundo falar uma língua diferente, vamos todo mundo falar o GURP, vamos todo mundo comunicar e vamos todo mundo focar no negócio. É isso, entendeu? Não tem um monstro de 7 cabeças, ai meu Deus, eu vou ficar sem dormir, eu tenho que trabalhar demais, eu vou ter que passar a noite sem trabalhar. Não. Isso aqui é apenas organizar o processo. Bom, muito legal a sua experiência aí, viu? Obrigado. Beleza. Beleza. A história, vocês viram que é muito pequenininha, né? Lá não tem informações o suficiente para a gente testar a história. E aí vem a grande sacada. Os critérios de aceite do BDD. Nossa, eu adoro os critérios de aceite. Eles são maravilhosos. Eu gosto de falar que os critérios de aceite são a evolução dos nossos casos de teste. Os nossos antigos casos de teste. Eu não sei se vocês ainda estão fazendo caso de teste. Possivelmente sim, né? Porque caso de teste virou tipo uma grande regra, sabe? É tipo vira aquelas formalizações, sabe? Aquelas cerimônias que ninguém acredita que funciona, mas todo mundo está fazendo. Tipo, ninguém vê valor, mas como virou regra da nossa área, tem que fazer. Ah, não, é caso de teste. Tem que fazer o caso de teste, senão vai todo mundo morrer. Mas o que acontece com o caso de teste? Porque eu não gosto do caso de teste. Tá? Eu escrevi muito tempo caso de teste. Tenho muita experiência com isso. E, cara, uma coisa que acontece com o caso de teste, e talvez vocês tenham até experiência com isso, é que só o QA conhece o caso de teste. Tá? Tem uma... Gente, tipo, na tese, todo mundo deveria ver o caso de teste. O PO deveria aprovar o caso de teste. O líder técnico deveria ler o caso de teste. Todo mundo deveria criticar o caso de teste. E todo mundo deveria concordar com o caso de teste. A gente escreve o caso de teste, a gente passa para aprovação dos nossos pares, e só quando eles estão de acordo, a gente segue, certo? Esse é o processo. Mas acho que isso não acontece, né? Pelo menos todos os lugares que eu trabalhei, eu mandava meus casos de teste para aprovação, ninguém lia, aprovava o caso de teste, ia para homologação, o PO ia homologar, e quando chegava na homologação, ele não concordava com que o sistema estava lá. Ele falava, meu, até lá não era desse jeito que eu pensei, que eu escrevi. A gente falava, não, mas eu te mandei o caso de teste especificando, ó, tá tudo aqui, ó, step by step. E o cara fala, não, mas aqui, sei lá, tá com dor de barriga, e aí não foi isso, aqui eu entendi que você escreveu aqui, que era redondo, mas olha para esse ângulo, parece quadrado, entendeu? E tipo, o caso de teste, ele tem um problema de valor. Não sei se vocês têm experiência com isso. Vocês concordam com o que eu estou falando? Aconteceu já isso com vocês com o caso de teste? Vocês têm uma experiência? Wanderlan, na minha última experiência que eu tive, eu me deparei com uma situação dessa. Eu tinha um projeto onde eu especifiquei, deixei todo documentado e mandei os casos de teste. E aí depois, quando foi para homologação, o PO veio questionar em relação a alguns casos e algumas performances do sistema, né? É Sim, bem complicado. isso acontece bastante. A Érica e a Fabiana também mandou no chat que elas também têm experiência com isso. E é muito ruim, sabe? Porque a gente acaba perdendo, sei lá, confiança no nosso trabalho, né? A gente acaba perdendo, a gente não acredita no nosso trabalho, isso chateia a gente, né? A gente teve todo um trabalho para escrever
aqueles 200 casos de teste, step by step, aquela planilha gigante, sabe? É um trabalho lascado. E no final, tipo, puta, tava tudo errado, porque não confirmaram, o PO tinha uma outra visão diferente. Isso é muito ruim. E aqui eu faço uma proposta para vocês, tá? Em vez de escrever esse caso de teste, por que não fazer os critérios de aceite? A ideia do critério de aceite é a gente falar sobre o comportamento que uma funcionalidade tem que ter. E o comportamento que uma funcionalidade tem que ter é muito parecido com nossos casos de teste. No caso de teste, a gente fala também de comportamento. Só que a gente vai falar de um jeito mais detalhado, que é o step by step. Mas a ideia é que, em vez de a gente fazer os casos de teste, que o fluxo é como, né? O PO escreve história. Ao mesmo tempo que o desenvolvedor começa a desenvolver, a gente começa a escrever nossos casos de teste. Quando o desenvolvedor termina de desenvolver, a gente executa nossos casos de teste. Então, o desenvolvedor, em tese, ele não está vendo o que a gente vai testar, porque a gente está escrevendo em paralelo com ele. Mas pensa, olha o valor que traz se o desenvolvedor tem isso antes. Se quando ele desenvolve, ele sabe o que a Fabiana vai testar. Ele sabe o que o Vanderlan vai testar. Ele sabe o que a Jéssica vai testar. Aqueles critérios de aceite estão para todo mundo ver. O PO vai estar olhando o critério de aceite. O desenvolvedor vai estar desenvolvendo com base no critério de aceite. E o QA vai testar com base no critério de aceite. Você unifica todo o conhecimento. Você não tem mais pessoas diferentes pensando coisas diferentes. Mas você tem todo mundo alinhado em realmente como aquilo deve funcionar. Tá? Como é o comportamento daquela funcionalidade. Então, o valor que isso traz. E aí vem um conceito muito legal da qualidade, que é você antecipar o problema. Você começa a atuar não na cura do defeito, mas você atua na prevenção do defeito. Antes do defeito acontecer, você está prevenindo ele. Você não deixa nenhum defeito nascer. Olha o valor que você traz para o time. Um defeito que poderia ter sido pego só em produção, com semanas inteiras de pessoas correndo para um lado para o outro, todo mundo procurando um culpado, tiroteio, morte, todo esse negócio que a gente está acostumado, sabe? Cara, isso vai ser resolvido antes de ocorrer. E ele vai ser resolvido escrevendo um critério de aceite. E aquele critério de aceite, às vezes, que você vai escrever, o desenvolvedor ele vai ler e ele vai entender o comportamento. Uma coisa que não ia acontecer. Ele ia ficar com uma dúvida de como aquilo ia se comportar e ele ia desenvolver. Mas como você escreveu e deixou isso explícito, falou, desenvolvedor, você está vendo esse critério de aceite? Eu vou testar ele depois. Então não adianta você me entregar se isso aqui não tiver implementado. Você sabe o que eu vou testar, entendeu? E se ele começar a entregar, isso vai cada vez bater mais nele. Então você traz realmente uma trava no processo do desenvolvedor em si. Tá? E aí, bem legal. Como a gente vai escrever esses critérios de aceite, tá? A gente vai utilizar também o GURC. Essas 3 palavrinhas mágicas, diferente das outras, um pouco diferente. A gente vai escrever o dado, o quando e o então. A gente vai separar nossos critérios de aceite nessas palavras, tá? Então, o dado, ele vai ser a pré-condição do nosso cenário. O que tem que acontecer antes do cenário ser executado? Aqui a gente vai falar da nossa massa de teste, por exemplo, ou das pré-condições. Beleza, vou realizar uma consulta. Para eu realizar uma consulta, eu tenho que ter um cliente já cadastrado. Então, eu vou colocar lá, dado que possua um cliente já cadastrado. Para realizar a consulta, eu tenho que estar na tela de consulta. E esteja na tela de consulta quando clicar no botão de consulta, ou quanto consultar. Vamos deixar sempre nessa visão mais de negócio, né? Quando consultar. Vamos evitar as coisas muito específicas. Então, o cliente deve ser exibido e deve ser atualizado as informações do cliente conforme tal. Então, olha que legal. Você especifica de uma forma organizada, você padroniza isso e ainda você traz isso para o desenvolvedor ver. Ele vai começar a ter esses critérios de aceite
para poder entender melhor o que ele está fazendo. E assim, quanto mais informação o desenvolvedor tiver, menos ele vai errar. É uma coisa lógica, né? Pelo menos é lógico, mas não é difícil de ser visto, né? Parece lógico, mas não é tão lógico. É bem simples. Uma história, ela vai ter N critérios de aceite, assim como uma história tem N casos de teste. Quanto mais critérios de aceite essa história tiver, mais informação todo mundo que está no ciclo de desenvolvimento vai ter e melhor vai ser seu desenvolvimento. Aí vem uma sacada e a gente vai conseguir com a experiência. Quanto que é de mais e quanto que é de menos? Isso você vai evoluir no time. Tem histórias que realmente vão ter muitos critérios de aceite, vão ter 20, vão ter 30, vão ter caminhos diferentes, igual o caso de teste. Vai ter histórias que vão ter menos critérios de aceite, tem histórias que vão ter mais. Elas não precisam ser tão detalhadas como um caso de teste. Elas não vão ser realmente step by step. E preenche o campo pesquisa, e faz tal coisa, e não sei tal coisa. A gente vai colocar só as coisas importantes nessa história, tá? A gente vai realmente pensar muito na visão do cliente. E preenche os campos de cadastro, todos os campos obrigatórios. Você pode colocar entre aspas e especificar esses campos obrigatórios. Ou você pode tratar isso em uma outra parte da história. Mas é importante sempre você manter a visão do negócio, tá? Cuidado para não detalhar demais. Cuidado para realmente não cair no BDT, que aí sim seria uma metodologia ligada ao teste. Já não seria uma metodologia ligada ao negócio. Tá? Aqui, a gente quer trazer muito essa visão do negócio. Por quê? A gente quer que todo mundo veja, todo mundo olhe os critérios de aceite e entenda. A gente quer uma comunicação entre o time, que todo mundo fale a mesma língua. Tá? Os critérios de aceite vão ser a parte mais importante, e esses caras aqui, lá para a nossa automação, eles vão ser de ouro, tá? E a gente vai deixar um fluxo muito legal. Porque imagina que o PO vai escrever uma história, ele vai escrever critérios de aceite. Esses critérios de aceite vão falar do comportamento daquela funcionalidade, beleza? Todo mundo vai entender esses critérios de aceite, o QA vai revisar isso, vai trazer mais critérios de aceite para a história, deixando aquela história mais encorpada, pensando em coisas que o PO não pensou, vai trazer, às vezes o desenvolvedor ele vai começar a desenvolver, ele vai ter dúvidas, e também vão criar novo, ele pode criar um critério de aceite novo, conversando com o PO. Falar, pô, tem tal comportamento que eu vi que vocês não pensaram, como funciona isso? Ah, é desse jeito. Beleza, deixa eu escrever o critério de aceite para isso ficar documentado. Porque esse cara, no final do nosso processo, quando a gente for automatizar um teste, e esse teste for virar um teste regressivo, ele vai ser o cara que vai ser automatizado. E olha que legal, quando essa automação for feita, quando isso estiver sendo apresentado o relatório para o PO, a primeira camada que vai ser apresentada para todo mundo vai ser o critério de aceite. A gente não vai ter um negócio técnico lá, falando, sei lá, em JavaScript, ou em Java, ou em Python, mas a primeira camada é o critério de aceite. Então, sei lá, determinada funcionalidade, o desenvolvedor foi implementada 6 meses atrás, uma funcionalidade muito específica do sistema, que ninguém lembra, acontece muito isso, sabe? O desenvolvedor implementou, não conversou com ninguém, deixou numa documentação perdida lá no mundo, sabe? Por aí, tá no Word lá, ninguém sabe onde está, ninguém vê. E aí, se passou, esse desenvolvedor saiu da empresa, tal. Outro desenvolvedor foi fazer uma modificação nessa feature e ele não sabia que essa funcionalidade tinha um comportamento de acordo com o cliente, aquela coisa específica, sabe? Que é muito trabalhosa, mas é específica. E ele foi lá e quebrou, sem querer. Beleza. É um bafafá, vai para produção, Deus nos acuda, e, puta, o cara nem tinha culpa. Como é que ele ia achar naquela documentação? Agora, imagina isso num BDD e isso automatizado. Esse cara, ele foi escrito critério de aceite, ele foi automatizado. Quando o desenvolvedor ele rodou o processo de DevOps, ele rodou a pipeline, o teste quebrou. Quando o teste quebrou, ele foi ver o relatório. O que aconteceu? Ele já vai cair no BDD escrito falando para ele qual é a regra, de uma forma que ele entende. Ele vai bater o olho, ele não vai nem encher o saco do QA. Ele vai falar, pô, eu não sabia que tinha essa funcionalidade. Deixa eu voltar lá no meu código e implementar ela. Olha que legal. A automação
começou a ser documentação. E isso traz valor para o negócio, entendeu? É essa sacada. Você reaproveitar as coisas. Legal, né? E com pequeno esforço. Tá? Eu tenho mais 3 minutinhos da reunião gravada. Eu vou seguir um pouco mais rápido. Depois eu paro a gravação e aí eu entro um pouco nas perguntas e a gente tira algumas dúvidas, tá bom? Beleza. Próximo slide. Tá, aqui fala um pouco do processo. Que o BDD, ele é o processo de desenvolvimento. Então, ele vai proporcionar isso aqui, ó, a comunicação do time. Todo mundo vai conversar, todo mundo vai entender o que está acontecendo, todo mundo vai ter uma ideia só do que está sendo desenvolvido, e aquilo vai ser automatizado, e aquilo vai validar o nosso código numa pipeline de DevOps, sabe? E aquilo vai servir de documentação. Olha que lindo. Todo o processo fechado, desde o PO a o QA. Tudo automatizado. E todo mundo entendendo o que está acontecendo, onde está sendo rodado o teste, e por que isso é importante. Você fecha a cadeira. E isso traz valor. Sempre pensem sempre no valor, tá? Deixe isso fincado na alma de vocês. O valor é o que importa. Se não tem valor, não faço. Beleza. Aqui eu gosto de deixar uma tirinha, que é aquelas tirinhas engraçadinhas, né? Que o cara pergunta se o bebê está consciente, né? E o bebê responde que BDD não é só para testes. Aí o cara pergunta que o bebê, e o cara responde que o bebê está consciente, sim. E é isso. Muitas vezes o BDD é tratado como algo do QA, algo de teste, e não é. O BDD é do time todo. Tá? Ele vai trazer benefícios a toda a cadeia, ao processo completo. Então, o BDD não é de teste. Ele é responsabilidade de todo mundo do time. Tá? O PO escreve, o QA escreve, o Dev escreve, o líder técnico escreve. Inclusive, o líder técnico pode colocar critérios de assist técnicos também na história. Tá? E isso vai ajudar muito na qualidade. Tá bom? Aqui eu vou deixar o material, alguns materiais complementares para vocês, de uns artigos que eu fiz, que eu coloquei lá no Medium, tá? Eu depois vou passar esse link no WhatsApp para vocês verem, e vou deixar aqui também no vídeo, tá bom? Bem, pessoal, é isso, o BDD. Eu vou parar a gravação e a gente entra com as perguntas, tá? Porque isso aqui é muito chato. E ele já vai parar aqui. Como é que parou essa gravação?